Ordem Melquisedeque, Ordem Voronandek, Ordem Lanonandek, Ordem Goronandek, que são as mais comuns, Ordem Santa Esmeralda, Ordem Santa Ametista e tantas outras ordens. E se eu dissesse para você que tudo isso tem um fundo de verdade sim, mas que também você precisa estar atento aos hologramas? E se eu te dissesse que essas ordens, essas hierarquias realmente, elas não são muito bem desenhadas como trouxeram para nós? E se eu te perguntasse quem criou as regras, quem criou as hierarquias, como é que você ficaria? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu, Sérgio Oliveira, sou o guardião aqui do trabalho da Academia HQ, da apometria dentro da harmonização quântica, e hoje quero falar com você sobre as hierarquias, ou melhor, sobre as falsas hierarquias. Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai colocar aí muita informação no lugar hoje. Eu tenho recebido muita gente mesmo, por conta do TEAC, que é o nosso curso online que você já conhece. Se não conhece, tem um link aqui para você acessar depois, se tiver curiosidade. Muita gente começando a questionar as ordens, começando a questionar esse mundo, né, que foi tão muito bem estruturado nos últimos anos. As pessoas falam com tanta veemência, com tanta firmeza sobre estruturas pleiadianas, estruturas sirianas, estruturas arcturianas e tantas outras, de Antares, de Pégasus, enfim. E as pessoas ficam repetindo informações, tá? E agora aqueles que estão despertando, o que está acontecendo? Eles estão se questionando como é que, por exemplo, alguém que se diz pertencente a uma ordem, Melquisedeque inclusive, vou dar o nome aqui de um caso que eu estou acompanhando bem de perto, como alguém de uma ordem tão famosa, tão muito bem comentada e muito bem representada às vezes, pode estar sendo negativada. Como que alguém dentro de uma estrutura, dentro de uma cadeia tão poderosa pode estar aqui na simulação falando mal de outras pessoas, falando mal de outras raças, ao invés de fazer um trabalho dito Operação Resgate? É sobre isso que a gente está falando aqui. Enquanto você não assume o teu processo, enquanto você não para você realmente fazer um questionamento, como essa pessoa fez, está fazendo, né? E tantas outras lá no TEAC, você é marionete na mão de todo mundo. E o trabalho que a gente tem aqui hoje, muito sério, é trazer para vocês esse olhar, essa visão, essa compreensão de que o fato de uma pessoa de se posicionar como canalizadora, se posicionar como alguém que pertence a tal estrutura, só o fato dela mencionar isso verbalmente não quer dizer que isso realmente aconteça ou que esteja acontecendo. Eu preciso entender que essas hierarquias, elas foram postas, elas existem de fato para uma compreensão nossa. E quando você sai desse cenário, você vai começar a questionar quem está no topo dessa hierarquia. Quem que definiu essas regras? Essas estruturas, às vezes, essas consciências holográficas, como eu costumo dizer, elas estão aqui para continuar um padrão religioso. Elas alimentam uma fé cega, terceirizando colocando para que alguém resolva os seus problemas, não mudou nada. Se antes você ir em determinado lugar, pedir para Jesus, pedir para um santo, pedir para alguém, pedir para um Exu fazer para você, você só trocou de lugar, porque agora você pede para sua hierarquia de Arcturus, por exemplo. Você terceiriza do mesmo jeito, e a proposta é você entender que não é assim que funciona. A gente defende aqui que a luz não tem hierarquia, por isso eu defendo sempre, né, o TEAC, trazendo lá essa proposta das pessoas. Cada um faz o seu processo e de repente quando chega, quem faz de verdade mesmo, quem faz ali acreditando naquilo tudo, quando chega no final, acessa informações que jamais conseguiria conceber que existiam. Por quê? Porque terceirizava, tá? Eu falo sempre que quando a pessoa entende esse processo, ela vai fazendo o teu ajuste interno, ela vai entender que essa consciência que está despertando, ela não necessita de uma estrutura piramidal para que ela possa encontrar um sentido nos seus processos e nos seus propósitos, ok? Tem uma informação importante aqui que eu acho legal trazer para você, que muitas canalizações são feitas por estruturas que estão do seu lado aí, tá? Falando exatamente aquilo que você quer escutar, porque ela te conhece, ela sabe o que você quer ouvir, fica alimentando você ali. Tem gente que canaliza todo santo dia, todo dia tem uma canalização, já falei várias vezes, é como se a hierarquia não tivesse nada mais para fazer, simplesmente fica lá esperando você canalizar. Então, para quem vive nesse looping, né, observe que as mensagens são sempre as mesmas. Ah, mas é uma mensagem de força, é uma mensagem de fortaleza para que a pessoa consiga viver o dia dela aqui. Sai fora disso, você não precisa de muleta. Você precisa assumir o controle do teu processo, é você dirigindo o teu carro ali.
Essas pessoas falam de paz, falam de amor, falam de missão, mas por trás de tudo isso mantém você preso naquele mesmo lugar. Você fica retroalimentando aquele mesmo modelo. São padrões emocionais, né, que a gente fala, promessas de ascensão, aquela coisa toda, que nunca se cumprem. Pessoas que fazem lá 10 anos que está no processo, 15 anos, 20 anos, do mesmo jeito. Eu atendo pessoas aqui que, olha, havia 30 anos que eu participava de um grupo X fazendo tal coisa, mas agora eu entendi que aquilo estava me aprisionando. Eu falei, beleza, bora, vamos seguir. As mesmas mensagens se repetindo há anos, a mesma coisa e não muda. E quero trazer aqui para você de novo o alerta. Esteja atento às pessoas que ficam falando. Gente, tem muita gente na internet que fazem o quê? Eles pegam a história da humanidade e vêm aqui falar que está canalizando. Pessoas que se dizem conhecedoras da história da humanidade com base em canalização. Mentira, está lendo livro. Comece a estudar também para você entender isso. Eu quero hoje aqui ajudar você a sair um pouquinho desse aprisionamento, dessas falsas informações que a gente tem aqui. Questione mesmo tudo isso. Por quê? Ah, Sérgio, mas por que então tudo isso existe? Por que está dessa forma? Gente, é para manter esse padrão vibracional exatamente onde ele está. Eu sempre falo do filme Matrix. Você precisa romper o padrão. Você precisa romper com um padrão para você saber realmente o que está acontecendo ali. E aí você busca por respostas. Essas estruturas, elas oferecem um conforto rápido, você acalma, mas depois você volta no mesmo padrão. E aí você fica confiando e não sai do lugar. É essa a grande dificuldade. Eu quero falar para você que tem um outro caminho. Sabe? Começa a questionar tudo. Para um pouquinho, dá um tempo para você. Às vezes dói esse silêncio, sabe? De você, olha, deixa eu entender o que eu estou fazendo, deixa eu absorver um pouco mais. Eu falo para as pessoas o tal do ancoramento. Eu vou fazer o meu ancoramento. Será que você faz mesmo o ancoramento ou você fica repetindo algo que alguém ensinou você a fazer? Tem um vídeo meu lá no Instagram que eu falo disso. Como é que é esse momento seu de intimidade? Você realmente faz uma conexão com algo que é seu ou você fica pegando carona nas informações de outras pessoas? No começo, quando você não sabe nada, você pega um modelo e segue, mas tem gente que faz 15 anos que está no mesmo modelo. E essas estruturas, elas adoram isso. Por quê? Porque a tua energia sutilmente ela vai sendo sugada. E essas informações que chegam, elas não empoderam você. Ela mantém você dependente. É como se você, olha, eu estou esperando a pessoa postar um outro vídeo, estou esperando a pessoa postar um outro áudio porque eu acho que vai ter alguma coisa ali. Então, essa proposta nossa aqui da Academia HQ, ela não precisa, tá? Ela não precisa de intermediários. Eu quero que você tenha autonomia no teu processo e que você consiga questionar essas pessoas que têm milhares de seguidores, às vezes que você olha, mas que são tudo frouxo. São tudo frouxo. E uma outra hora eu vou falar um pouco mais sobre essas pessoas frouxas que ficam aí servindo a essa hierarquia, mantendo as pessoas fragilizadas, aprisionadas. As pessoas que querem escutar umas palavras de conforto e não exatamente querem escutar aquilo que elas precisam para sair, para seguir. Então hoje eu quero deixar isso para você. Se você tem tudo isso acontecendo no teu campo, se isso faz sentido para você, eu tenho esse convite para você de fazer esse ajuste, fazer esse olhar, fazer essa autoanálise. E por favor, se você é terapeuta, se você... Olha, eu estou nesse mundo de terapia e realmente eu percebo que isso também está acontecendo comigo e quer sair desse looping, quer entender realmente quem é a tua hierarquia, quer entender o teu processo de trabalho, quer fazer um atendimento, quer fazer a sua rotina de atendimentos, a sua agenda, né, com as pessoas que chegam até você, mas com um método seu. Eu quero te convidar para a gente estudar no curso de apometria que a gente vai ter agora dia 17 e 18 de maio, né, de 2025, para você entender o que eu estou falando aqui. Aí as pessoas perguntam, Sérgio, mas no curso de apometria eu vou aprender o quê? Você vai aprender a ser você. O seu atendimento não vai ter nome mais. Ah, porque eu aplico a técnica tal, a técnica tal, a técnica tal. Não, você vai ter a sua estrutura. É a tua egrégora. E aí sim, se você consegue entender que isso faz sentido, aí você se conecta com uma ordem X, Y, mas é você e não é ninguém terceirizando, aí você vai entender o que eu estou falando aqui. E aí quem sabe você pode se juntar a nós e começar a trazer essa clareza para outras pessoas aqui, tá bom? Então eu reforço com você esse convite para que você aprenda a se proteger mais, aprenda
aprenda a fugir dessas estruturas falsas, como eu costumo dizer, né? Holográficas. Dia 17, dia 18 de maio de 2025, já é logo aí, tá bem pertinho. Você é nosso convidado para fazer parte desse trabalho com a gente. São 2 dias de curso, 2 dias de aula muito intensos, né? A gente faz aqui tudo online pelo Zoom e você vai ser o nosso convidado, você é o nosso convidado para fazer parte dessa transformação que a gente tanto espera aqui nesse planeta, nesse momento, tá bom? Paz, luz, harmonia e raceia, muito obrigado pela sua companhia por aqui. Até breve.